Inima Produções apresenta Podcast Diversão. Aqui nós falamos sobre diversidade e inclusão. A apresentação de David Miranda e Rodolfo Ferrin, com convidados incríveis. E aí, pessoal, vamos chegando, sejam bem-vindos a mais um Podcast Diversão, que é uma realização da Inima Produções. Comigo, David Miranda. Olá. Tem a Bia também, nossa intérprete de Libras. Nossa super ilustre convidada, Patrícia Loretti. Olá. Seja bem-vinda, Pati. Gente, deixa eu me autodescrever. Sou um homem branco. Estou usando uma camiseta na cor... É uma cor escura, é um azul petróleo. Estou usando um óculos de armação bem fininha. Tenho cabelo castanho, baixinho, calvo. Eu estou no ambiente aqui da minha casa. Ao fundo, uma parede branca, ao fundo tem alguns vasinhos com algumas leguminosas. Tem um quadro também que trata o tema de flores de plantas, tá bom? E também, ó, uma caneca personalizada do nosso podcast. E eu estou sentado nela. Nela quem? Na minha grande amiga, que me leva para todo lado, para cima e para baixo. A minha cadeira de rodas, porque eu sou cadeirante. Certo? E aí, David? Fala, Rodolfo. Tudo bem? Tudo. Bom, eu sou um homem de pele branca, 41 anos, cabelos curtos, castanhos, com a barba um pouco falha, meio chateada, né? Olhos também castanhos. Sou uma pessoa bem bonita, né? Tenho 1,75 m de altura. Nesse momento estou sentado. E ao fundo, uma parede branca. Estou usando uma camiseta azul escura, com um desenho bem bonito de eu acho que uma águia. De Aracaju, cidade bem gostosa também. Estou também na minha casa e vou também descrever agora a Bia, nossa intérprete de Libras, que estará com a gente hoje durante todo o podcast. A Bia é uma mulher preta, com cabelo crespo, usando uma blusa preta. O cabelo da Bia hoje está amarrado. Ela está sentada e ao fundo tem uma parede branca. A Bia é nossa parceira aqui da empresa Quilombo que Sinaliza. Vou descrever também a nossa tela. A disposição da nossa tela para quem está nos assistindo pelo YouTube. Estamos Rodolfo, eu e Bia do lado direito da tela, né, em quadradinhos muito parecidos em tamanhos, e ao centro um quadrado em destaque. A gente está com a Patrícia Loretti, que eu convido agora para se autodescrever para quem está nos ouvindo, mas não está nos vendo por algum motivo. Olá, eu sou a Patrícia, uma mulher branca, com cabelo partido para o lado, abaixo do ombro. Eu uso óculos de grau de armação quadrada. Estou usando uma blusinha verde com bolinhas brancas e um brinco grande. Eu estou no meu quarto e atrás de mim tem uma cômoda com algumas Barbies cadeirantes. E eu estou sentada em uma cadeira de rodas e estou de batom vermelho. Muito bom, gostei do brinco, viu, Patrícia? Vou pedir emprestado. Eu amo esse brinco. David, vamos falar da Patrícia? Vamos, mas antes vamos convidar a galera que por algum motivo está nos ouvindo pela primeira vez, que ainda não conhece o podcast Diversão. Isso mesmo, né? Através das plataformas no YouTube, né? Da Inima Produções, nas plataformas Deezer, também Spotify. Deixa o seu comentário, fala de onde você é, o que você está achando aí, tá bom? É muito importante para a gente dar sequência desse trabalho, que é muito importante, é muito legal, muito gostoso de fazer também. Legal. E se a pessoa está nos ouvindo, nos vendo agora
pela primeira vez, saiba que tem outros podcasts já gravados com uma galera também bem interessante de acompanhar, de conhecer o trabalho. E segue também a gente nas redes sociais, né? Isso aí. Muito bem. Agora vamos sim conhecer a nossa convidada. Quem é? Quem é Patrícia Loretti? Ela é uma mulher com deficiência, formada em gestão de recursos humanos, pós-graduada em saúde mental e atenção psicossocial, consultora em capacitismo e autora do Instagram, @JanelaDaPati, Pati com 2 T's. Atua como palestrante online em empresas, falando sobre capacitismo, inclusão e acessibilidade. Ela é coautora de 3 e-books que abordam temas dentro do universo da pessoa com deficiência. Essa é a Patrícia Loretti. Bem, seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer para mim estar aqui batendo esse papo com vocês. Que legal. Paty, a gente sempre começa com um quadro que chama ping-pong, né? São perguntas e respostas, em teoria, rápidas, mas que podem ser lentas, que podem ser demoradas, que pode nem ser. Se você achar que a pergunta não entendi, pode pular, do jeito que você preferir. Então, a gente chama uma vinheta, assim que termina a vinheta, o Rodolfo inicia o nosso ping-pong. Tudo certo? Tudo certo. Preparadíssima? Preparadíssima. Então, vamos lá. Gustavo, pode soltar a vinheta. Bom, vamos lá, Patrícia. Onde você explica mais sobre deficiência? Na janela da Pati ou na sala de bate-papo? Na janela da Pati. O que combina com sutiã vermelho? Uma calcinha vermelha. Ui! Ovo de galinha ou ovo de chocolate? Chocolate, com certeza. O que deveria vir além do like? A essência. Na cadeira ou na cama? Na cadeira. Tatuagem de chiclete ou definitiva? De chiclete, mas eu adoraria ter coragem para ter uma definitiva. Parei de lamentar e comecei a viver. O que mais você vê pela janela da Pati? Ih, peraí, que essa aí não dá para ser assim ping-pong, não. Não, vai de boa. Não tem problema de se estender. Deixa eu pensar, né, gente? É tanta coisa que a gente vê por uma janela. Ultimamente, eu vejo o contexto social em que vive a pessoa com deficiência. É algo que eu presto muita atenção. Acho que faz diferença na minha vida. Entender o contexto em que eu vivo faz toda a diferença hoje em dia. Menos cobrança, quando a gente entende que nem tudo depende da gente. E como é a Pati do lado de dentro da janela? Uma pessoa que adora música, que adora ficar sozinha e que ama poesia. Deixa eu ver o que mais. Que gosta de comportamento humano. Perco tempo, ou melhor, ganho tempo, analisando o comportamento humano. Quem nasceu primeiro? A janela ou as consultorias? A janela. Complete a frase. O filme é bom quando... Quando ele me faz chorar. Um cafezinho na varanda, uma orquídea de presente, 1000 segredos no coração, sentindo o som no quintal de casa. O que mais cabe nessa sequência? Uma boa conversa.
aí, David. Uma boa Muito conversa. bom. Muito bom. Adorei, adorei. Que legal. Pronto, o ping-pong agora já foi. Ufa! Nem tô vendo, foi tranquilo. Paty, você falou quem que veio primeiro, né? Quem nasceu primeiro, a janela ou as consultorias. Queria que você falasse um pouquinho, né, desse projeto. Eu não sei como você denomina, você poderia até falar para a gente, mas é um perfil no Instagram, né, que chama Janela da Paty. E como é que surgiu a Janela da Paty? Foi algo teu, algo que você foi sentindo, que alguém te propôs? Eu falava muito sobre acessibilidade no meu Facebook pessoal. E as pessoas começaram a me cobrar que eu deveria ter uma página. Então, eu tentei um blog, mas eu achei o blog muito frio. Eu sou uma pessoa que gosta muito de contato. Não achei dinâmico. Parei com o blog, dei um tempo e depois abri uma página direto no Facebook. E eu me fiz uma meta de que, se em um ano eu não conseguisse 1.000 seguidores, eu pararia com o projeto. Quando faltavam 5 dias para eu completar um ano, eu consegui 1.000 seguidores na página do Facebook. Então, fui para o Instagram, em 2018. E daí o trabalho começou a crescer. Eu comecei a receber proposta. Até então, era novidade para mim isso tudo. Eu nunca pensei em monetizar o Janela da Paty, mas em 2020, eu que recebi o benefício do BPC, tive o benefício cortado e falei, bom, eu tenho um Instagram com um número razoável de seguidores, eu sou uma pessoa que tem experiência vivencial como pessoa com deficiência, eu sou uma pessoa formada, os convites estão chegando, então por que não? Por que não receber para falar sobre deficiência, que eu acho muito justo também? E aí começou o meu trabalho como consultora em capacitismo, e os convites vieram assim, até me surpreendi, que às vezes a gente cria uma página só com o intuito de ajudar pessoas, mas não consegue enxergar esse potencial. Quem está de fora enxerga. Hoje em dia eu faço tudo no Janela. As artes eu mesmo faço, eu mesmo escrevo os textos, então é tudo por minha conta e eu estou muito feliz com esse trabalho, com essa experiência que eu tenho adquirido também no mundo corporativo online. Legal. Eu ia até te perguntar, mas você já meio que respondeu, porque acessando o teu perfil, dá para ver que tem um quê profissional ali de, né, de divisão, de saber assim, aqui você se posiciona mesmo, anuncia aqui com a gente, tem os e-books que a gente vai falar daqui a pouco, então dá para ver que tem um ar profissional. Então foi uma decisão tua de falar assim, não, agora eu vou tornar isso aqui profissional para monetizar. E você faz tudo sozinha. Tudo sozinho. Sim, foi uma decisão em 2020, depois que eu perdi o benefício. Eu fiquei, meu Deus, como que minha mãe vai fazer? Minha mãe recebe pensão por morte, e eu perdi um salário mínimo. Eu falei, e agora? Eu vou oferecer meu trabalho. E aí começou a dar certo. Hoje eu sou uma microempreendedora individual e comecei a trabalhar, deu certo, faço tudo sozinha. Espero um dia não fazer tudo sozinha, mas ainda faço. E o Janela da Paty, ele me proporcionou voos que eu nunca imaginaria. Só contando aqui para vocês, quando meu pai era vivo ainda, a gente sempre foi uma família pobre, pobre. E aqui no Rio de Janeiro, a maioria das pessoas não conhece seus pontos turísticos. Em uma conversa com meu pai, ainda antes de 2016, ele falou assim para mim: a gente nunca vai conhecer o Cristo nem o bondinho, né? Aí eu falei, pai, eu acho que não. Mas através da Janela da Paty, eu já fui 2 vezes ao Cristo, 2 vezes ao bondinho, e no bondinho fui a trabalho, o que me deu uma alegria, assim que eu não consigo nem mensurar. Saber que eu fui lá, que treinei a equipe para receber pessoas com deficiência. Então, Janela tem me proporcionado momentos incríveis.
Uau, gostoso ouvir isso, hein, Rodolfo? Legal, eu tive a oportunidade também de ir no Cristo uma vez. Muito bom. Ô, Paty, você está falando do benefício que você perdeu. Por que você perdeu esse benefício? A pessoa com deficiência tem tanto gasto extra, né? Puxa vida, se você puder, quiser falar sobre isso também. Posso falar sem problema. O meu benefício sempre ficou no nome da minha mãe pela maior facilidade de receber, que às vezes eles cobravam, a pessoa mesmo tem que vir, aí dava trabalho. Então, sempre permaneceu no nome da minha mãe. Quando meu pai morreu e minha mãe ganhou a pensão por morte, a gente ultrapassou a renda per capita permitida para ganhar o auxílio. Judicializei, mostrei que a pensão por morte da minha mãe era muito pouco para uma pessoa idosa, que minha mãe hoje tem 69 anos, com uma filha tetraplégica, mas o juiz só levou em consideração o valor da renda, não levou gasto, em consideração gasto. Então, eu não consegui. Aí, recorri, não consegui e desisti. E fui mesmo, estou só agora mesmo com trabalho com janela. Só para explicar para quem está nos ouvindo e nos assistindo, que não conhece, a gente tem um público grande que não tem contato com pessoas com deficiência, né? Que o BCP é um benefício que é oferecido para pessoas com deficiência, certo? É isso? Estou enganado. Para idosos, para pessoas com deficiência de baixa renda. Para você ter uma ideia, para a pessoa ter direito, ela tem que ter uma renda per capita, ou seja, o que é uma renda per capita? É quando você soma a renda da família e divide pelo número de membros dessa família. Então, tem que ser 1/4 do salário mínimo por pessoa. Então, uma renda baixíssima para ganhar o BPC, para ter esse direito. Quando minha mãe adquiriu a pensão por morte, éramos só 2 pessoas, então dava 50% para cada uma. E o juiz desconsiderou. Eu mostrei que, na época, eu comprei um transfer, que é um aparelho que minha mãe usa para me tirar da cama, comprei usado por R$ 2.000, sabe? Eu mostrei para ele, olha só o gasto que a gente teve. Mostrei meus óculos, que na época tinham sido 1.000, mas ele desconsiderou e disse que a gente não tinha direito porque ultrapassava a renda per capita. É verdade. Mal sabe, né? Reiterando aquilo que eu acabei de falar, o gasto que a pessoa com deficiência tem, né? E não é porque ela quer, é que ela precisa. Né? Eu, por exemplo, eu utilizo uma almofada que ela é importada, né? E ela custa em média R$ 3.000, R$ 3.100. E eu tenho que usar essa almofada para minha saúde, né? Queira ou não. Eu estava conversando com uma amiga minha, a gente falando sobre gastos, e aí ela pediu um carro adaptado e depois ela fez o mesmo orçamento com o Uber, normal. O carro adaptado cobrou 80 e no Uber saía por 26 a viagem. Então, olha a diferença de gastos em uma mesma viagem para uma pessoa com deficiência e uma pessoa sem deficiência. Nosso custo de vida é muito caro. Mas não me encaixava mais nos requisitos para receber o benefício de prestação continuada. Então, seria 1/4, per capita, 1/4 do salário mínimo, é isso? Por pessoa. Então, em teoria, a lei diz que uma pessoa vive com R$ 350, 350. Isso, exatamente. Acima disso, se a pessoa tiver 380, ela não precisa de auxílio. Não. Que loucura. Que absurdo. Mas que bom que a Janela da Paz vem te proporcionando, né? Fico feliz com isso. Sim. Bacana. E dessa maneira você pode auxiliar pessoas que estão em situações similares ou dificuldades também, que imagino que você receba todo tipo de pergunta, né? Até de ajuda, imagino, né? Muitas perguntas. E a existência do Janela da Pati, ele motiva outras pessoas que também têm deficiência, que também perderam seu benefício. É uma forma, né? Eu dou palestra presencial só no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro,
Se a pessoa promover o transporte, eu dou presencial. Fora do Rio de Janeiro, online. Então, o Janela motiva. E como eu tenho formação em saúde mental também, eu escolhi uma militância com acolhimento. Então, eu ouço todo tipo de coisa, e uma demanda muito grande, sobretudo de mulheres com deficiência. Olha só, hein? Pati, falando das suas palestras, né? O que te motiva? Me motiva a derrubada de barreiras atitudinais. Isso. Porque eu sei que o quanto a atitude das pessoas impedem, inclusive, o processo inclusivo. Porque não adianta a gente pegar uma pessoa com deficiência e colocar em uma empresa se aquela empresa não tiver atitudes condizentes com a inclusão. Tudo vai depender da quebra de barreiras atitudinais, porque aí a gente vai ter a diferença entre a inclusão de fachada e a inclusão de fato. Então, falar sobre capacitismo, fazer as pessoas entenderem que pessoa com deficiência não é incapaz, por exemplo, né, porque o capacitismo é isso, é o preconceito que a pessoa com deficiência sofre por ter sua existência ligada à invalidez, à incapacidade, à inferioridade. Então, falar sobre capacitismo para as pessoas me motiva, porque eu sei que eu estou contribuindo para a quebra dessas barreiras sociais, atitudinais. Nessa tua jornada, nessa tua caminhada aí, você teve alguma inspiração de alguém, de pessoas, enfim, um livro? O que te inspirou? Eu nasci em 1980, eu sei que não parece, mas eu já tenho 42 anos. Ou seja, eu nasci antes do processo inclusivo, que no Brasil começou pelos anos 90. Então, toda a minha infância e adolescência foi muito solitária. Eu não conhecia nenhuma outra mulher com deficiência que estudasse, que namorasse, que se relacionasse sexualmente. Então, sempre tive uma vida muito solitária nesse sentido. Quando eu comecei a acessar a internet com 28 anos, eu comecei a descobrir que pessoas com deficiência trabalhavam. E eu, gente, como assim? Mas uma tetraplégica pode trabalhar? Então, eu comecei a me inspirar em várias pessoas com deficiência. Comecei a ver que era possível. Se me permitem contar aqui uma história, eu sempre tive muito complexo com a minha escoliose, que é uma corcunda, né? Falando popularmente, eu tenho uma corcunda nas costas. Isso, para mim, foi sempre muito feio. E quando eu comecei a acessar a internet, eu conheci uma menina, chamava Girliane, o nome dela. E eu comecei a pegar a foto da Gi, meu computador era cheio de fotos dela. Porque ela usava roupa, tomara que caia, ela usava calça jeans, ela tirava foto de lado, mostrando a escoliose. Eu falei, gente, como pode isso? Como que ela não tem vergonha disso? E a Gi me inspirou muito como mulher, e a partir daí foi só um trabalho de melhoria em relação à imagem que eu tinha sobre mim mesma. Depois eu comecei a tirar fotos da minha escoliose. Eu lembro que eu olhava e chorava dessa. Mas comecei a trocar fotos com outras meninas para que a gente trabalhasse essa percepção de que eu não era o único corpo esquisito, entre aspas, no mundo. Então, eu tenho várias referências de várias mulheres e pessoas com deficiência que me ajudaram. E hoje, me orgulho em dizer isso, eu estou numa posição de poder ajudar outras mulheres com deficiência a se reconhecerem bonitas, atraentes, sexys, e se perceberem, além da deficiência, que nós somos muito mais que isso, né? Porque você tem uma frase sua que você não faz palestra motivacional, né? Mas uma palestra que inspirasse, né? A novas atitudes, a um novo olhar. Caberia essa mudança da palestra que inspira ao invés da motivacional? Eu acho que quando você é uma pessoa de verdade e consciente, automaticamente você inspira.
Por que eu já coloco assim que não faço palestra motivacional? Porque eu não vou usar a minha vida com deficiência como comparativo. Eu não quero que as pessoas comparem o corpo delas com o meu corpo e se sintam melhores por isso. Eu não quero que as pessoas pensem assim, eu ando, ela não anda, ela tem uma vida muito triste, está sorrindo. Eu não quero esse tipo de associação. Eu quero que as pessoas pensem assim, ela anda de um jeito diferente do meu, mas ela precisa que as calçadas sejam boas, ela precisa de acessibilidade. Então, eu quero despertar consciência ao invés de motivar as pessoas a se sentirem melhores no sentido de comparação de vida. Não quero comparação, eu quero que as pessoas entendam que eu tenho direito a ir e vir, a ter um mundo acessível, como é para elas também. Mas inspira porque eu sou inspiradora. Seria uma palestra consciencial. Sim, eu quero que as pessoas se despertem para o que é capacitismo, para o que é contexto social. Eu quero que elas entendam que andar de pé não é o único jeito de andar. Enxergar com o olho não é o único jeito de enxergar. Que existem pessoas que vão enxergar com tato. Que ouvir com o ouvido não é o único jeito de ouvir. Que existem pessoas que vão ouvir através da leitura labial. Então, eu quero conscientizar as pessoas que existe um padrão de corpo e que esse padrão deve ser quebrado porque existem corpos diferentes. Legal, bem explicado. Que os nossos convidados, né, David, eles, pelo menos, me inspiram bastante. Eu vou pegando a história de um, de outro, né, nesse bate-papo, e eu também faço um balanço e acabo chegando em um consenso íntimo que eu procuro me melhorar também. Essa inspiração é válida, porque eu costumo falar nas minhas aulas, que eu dou palestra, dou aula também. A diferença de uma inspiração ser capacitista e de não ser. Quando você olha uma pessoa na rua, que você não conhece a história, e você se sente motivada somente por olhar para ela, porque ela está numa cadeira, isso é capacitista. Porque as pessoas, para nos inspirarem, a gente precisa, no mínimo, conhecer a história. Então, ninguém pode se inspirar em mim porque eu passei na rua. Eu posso ser uma pessoa péssima, posso ser uma pessoa mau caráter. Então, a inspiração é aquela que vem do fruto do conhecimento. Pô, você me conhece, você fala, poxa, a Paty é tão simpática, tão alegre, inteligente. Olha, ela me inspira a olhar a vida de um jeito diferente. Isso não é capacitista. Agora, você me olhar na rua, olha que inspiração de pessoa, sem me conhecer, aí é capacitismo. Legal. Muito bom. Muito bem. Paty, eu estou te chamando de Paty por conta da janela, imagino que a gente já chegou nesse nível. Pode falar. Você é coautora de 3 e-books, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre cada um deles, porque são e-books bem interessantes, assim, bem importantes, com temas bem pouco falados, né? E como é que foi esse processo assim, do e-book? Você fala muito sobre sexualidade, né, no seu Instagram. Como é que você chegou nesse material? E, enfim, fala um pouquinho para a gente, por favor. Em 2017, acho que 17, eu recebi o convite do Damião, que era dono do blog Território Deficiente, querendo comprar textos para a criação de um e-book chamado Manual da Mulher com Deficiência. E eu pedi que ele me explicasse sobre o projeto. E aí eu fiz uma contraproposta. Eu falei, eu dou alguns desses textos, acho que eu escrevi 7 dos 10. E tenho participação com o meu nome lá e no lucro das vendas. Ele aceitou. E depois, quando nós fizemos uma outra reunião, porque o e-book foi bem aceito, foi legal, a gente foi escrever outro. E nós trouxemos a pauta da sexualidade, eu levei a pauta. E foi aceito na hora. Então, depois do Manual da Mulher com Deficiência, foram escritos mais 2 e-books. O Sexualidade e Deficiência. Esse é o assunto. E depois de Sexualidade
e deficiência, o assunto continua. Todos esses e-books podem ser adquiridos na minha página, lá no link da bio, ou me chamar por direct para adquirir. O e-book da sexualidade é o nosso mais vendido. A gente já vendeu mais de 480 cópias desse e-book. Eu tenho um grande carinho por ele, porque eu tenho consciência de que pouca gente fala do jeito que a gente fala nesse e-book. Como que a gente fala? De uma forma totalmente acessível. O Damião é psicólogo, eu tenho pós-graduação em saúde mental, mas a gente decidiu usar de um linguajar totalmente acessível para que atingisse a maioria das pessoas com deficiência. Então, esse e-book traz assuntos, por exemplo, deficiência e masturbação. A gente não vê, a gente não lê isso por aí. Traz o texto também, um outro texto muito interessante, de uma menina que foi ter relação sexual. Ela é cadeirante, ela usa cadeira de rodas, e foi ter relação com um rapaz que também usa cadeira de rodas. E ambos têm deficiência degenerativa, ou seja, ambos têm muita limitação de movimento. E aí a mãe dela ajudou ela a se preparar para essa noite. Então, são assuntos que as pessoas não falam. E o e-book é muito rico, não só pelos assuntos que traz, mas pela representatividade. Foi escrito por 3 pessoas com deficiência. Então, é um trabalho do qual me orgulho muito de ter feito. A gente não tinha dinheiro para pagar a revisão, para mandar design fazer. Foi tudo feito pelo Damião, essa parte, e escrito, né, por mim, pela Daiana e pelo Damião. Mas eu me orgulho muito, e é um trabalho muito bacana. Acho que todo mundo deveria conhecer pedagogos, psicólogos, até para entender sobre as vivências sexuais da pessoa com deficiência. Gente, eu falo muito, né? Mas, enfim. Que bom. Lá atrás, a temática, por exemplo, de um menino que tem a mesma deficiência que eu, um rapaz, que ele tem o mesmo tipo da minha deficiência. Eu tenho atrofia muscular espinhal, tipo 2. Ele tem o tipo 1, que é mais severo. Ou seja, ele vive em situação de home care, ele usa aparelho para respirar, e ele era um garoto na época de 18 anos. E aí, como que ele faz com esses desejos? E ele compartilhou lá algo muito legal, que ninguém para pensar. Ele disse que só se tocava no plantão de um determinado enfermeiro, porque esse enfermeiro falava para ele: não fica constrangido, que quando chegar de manhã eu te limpo. Então, olha a importância de você ter um profissional que enxerga o seu paciente além da deficiência. Ele enxergava que ele era um rapaz de 18 anos e que a deficiência dele não anulava os desejos sexuais de um jovem de 18 anos. Então, é muito importante a gente perceber a pessoa com deficiência como sexual, né? Esse assunto é um tabu, né? Eu acho muito importante essa tua iniciativa, desse book, desses trabalhos. A gente ouve muito falar também sobre a assistência sexual, né? Aquele que assiste o outro sexualmente seria um garoto, uma garota de programa? É polêmico. É um trabalho com sexo como de um garoto de programa. A pessoa vai receber para estar ali. Mas é importante frisar aqui que a assistência sexual ela é muito ampla. Ela pode tanto... uma mulher, por exemplo, minha amiga Karina, ela é uma mulher sem deficiência, bissexual, ela atua como assistente sexual na Argentina. Ela foi contratada por um rapaz com autismo que queria ir ao cinema de mão dada com uma mulher. Ele tinha muita dificuldade de arrumar uma namorada. Então, ele pagou a Karina e a Karina foi com ele de mão dada ao cinema. No entanto, a Karina também já atendeu casos em que teve penetração. Então, assistência sexual é muito ampla. E, sim, ela mesma diz que é um
tipo uma garota de programa. Então, aí também que entra muito tabu, né? A diferença é que um assistente sexual ele vai lidar com muito mais naturalidade com o corpo atrofiado, com o corpo que perdeu muita massa muscular, com o corpo que não se mexe. Um bom assistente sexual aprende a botar a comadre ou papagaio, que são aqueles utensílios que a pessoa usa para urinar, vai saber mexer num BiPAP, que é um aparelho de respirar. Então, geralmente, os assistentes sexuais também fazem uma anamnese, onde que é uma entrevista. Isso não acontece no serviço convencional de prostituição, não sei assim que eu posso falar, né? Então, tem todo um preparo antes com a entrevista e também ela vai com muito mais cuidado, vai entendendo sobre o capacitismo, entendendo as dores dessa pessoa, porque não é fácil também para a pessoa com deficiência decidir contratar um assistente. No Brasil, a gente não tem, e nem se fala sobre isso. Eu costumo dizer que, quando a gente fala de inclusão, é muito importante falar de trabalho, de educação, mas é muito importante entender a pessoa com deficiência do seu jeito biopsicossocial, ou seja, de uma forma inteira. Você entender que o fato dessa pessoa com deficiência nunca namorar, nunca ter uma relação sexual, isso faz mal para o psicológico dela. Então, a gente precisa quebrar tabus para falar de sexualidade. Eu tive meu primeiro beijo na boca, só para vocês terem uma ideia, com 32 anos de idade. Muito tarde, né? E eu contrataria o serviço de um assistente sexual, não para sexo, mas para me preparar para uma pessoa. Por exemplo, eu comprei uma lingerie agora, eu sou muito apaixonada por sutiã. Quem quiser saber o motivo, vai lá na janela da Paty, que está contado lá, hashtag Patrícia Loretti PCD, vocês encontram essa história do sutiã. E eu comprei uma lingerie de meias que vem até os joelhos. Eu já fiquei imaginando, eu quero usar essa lingerie um dia com um rapaz, né? Eu sou heterossexual, mas e aí? Eu vou pedir a minha mãe para colocar em mim? Eu acho que a Patrícia deu uma travadinha lá, Tá bom. mas ela já vai retornar agora, que eu tenho umas perguntas aí importantes em cima desse tema que você vê, David. Aham. São Mudando situações completamente. que a gente nem imagina, né? Vamos tentar ver se a Paty restabelece. A gente pede para ela retomar essa história do sutiã. Sim. Isso porque é o sutiã, né? Paty? Paty, Oi, voltei? nós estávamos no sutiã, ainda no Rapaz, sutiã. ficamos curiosíssimos que você estava bem na hora da lingerie com a meia até a... Tá, não sei a parte de onde eu travei. Vamos lá, então. Você estava na meia calça. Você ia Isso, pedir para sua mãe ajudar, você estava nessa dúvida. sim. Isso. Em novembro, vamos lá. Em novembro agora, eu saí com um rapaz. E houve muito conflito aqui na minha casa. Eu precisei de muita ajuda, como eu sou tetra. Eu precisei que minha irmã fosse comigo para comprar uma lingerie. Eu precisei que minha mãe me depilasse. Então, com isso, a gente acaba perdendo muito da nossa privacidade. E eu comprei uma lingerie preta, muito sexy, de meias até o joelho. E eu estava dizendo que eu contrataria um assistente ou uma assistente sexual para me preparar para sair com uma pessoa. Eu não queria que minha mãe colocasse as minhas meias, porque é chato depender da mãe. Não tenho, talvez, essa intimidade tão grande para pedir que minha mãe me prepare para sair com uma pessoa. Então, eu contrataria o serviço de um assistente sexual. Ai, gente, não sei se eu posso falar, nem sei se eu posso falar essas coisas, mas Pode ser. eu disse também que
na hashtag Patrícia, com acento, Lorete, Lorete, PCD, Patrícia Lorete PCD, vocês conseguem acessar essa minha história com sutiã. Por que eu amo tanto sutiã? Você sabe, Patrícia, que você está dando esse depoimento, né, essa história da assistente sexual, que eu sabia da existência, também não conheço no Brasil, nunca, né? Eu sei que existem garotas de programas, né, que atendem pessoas com deficiência. Você sabe disso? Sim, sei. Né? E outro dia eu dei uma pesquisada também para fazer esse nosso programa, já sabendo desse assunto. Eu joguei lá no Google lá e apareceu algumas. E com propostas bem bacanas no atendimento também. Olha, Eu até comentei com a produção aqui, com o pessoal. Falei, pô, eu deveria ter tirado um print ali, não é difícil de encontrar, para ver o que ela falou, que eu achei muito interessante. Que ela falou, vai com as minhas palavras, que não estava nem aí com a sua deficiência, né? Que ela queria te fazer bem, te fazer feliz, saciar o teu desejo sexual, enfim, ter uma transa legal ali naquele momento, né? E eu acredito que muitas meninas, muitas pessoas trabalham como garota de programa, garoto de programa, escutando esse nosso programa também, essa questão que você falou, né? Umas deficiências, umas situações mais severas, que depende de uma situação ou outra, de um papagaio para fazer um xixi, ou para usar uma sonda, né? Assim como também tem alguns fetiches, né, na sexualidade que envolve tudo isso também de boa, né? Então tá ali lado a lado essa situação. E não sei se você já ouviu falar disso que eu vou comentar agora, acho que nos anos 30, 40, 50, sei lá eu, 60 talvez, muitas pessoas com deficiência iniciavam suas vidas sexuais com pessoas da própria família, não sofrendo abuso, mas sim num relacionamento consentido. Você já ouviu falar sobre isso? Eu ouvi falar sobre isso recentemente. Você pode comentar um pouquinho? Sim, eu acho, na verdade... Nada. Oi? Travou? Não, eu falei que você não precisa dar nome, nada, só para a gente, né, abrir o leque aí nesse assunto, desse tema tão importante. Eu li um texto sobre isso, onde a pessoa fazia uma reflexão, a mesma que eu intuitivamente, ao ouvir, fiz. Que triste isso tem que acontecer. Que triste pessoas com deficiência não terem o direito de vivenciarem sua sexualidade fora da família. Você falou de fetiche também. Sim, tem os devotees, né? Inclusive no e-book 2, do Sexualidade e Deficiência, o assunto continua, tem um texto muito importante sobre esse assunto, e eu acho triste essa história da pessoa com deficiência de ter que ter relação com a pessoa da família. Acho triste. Eu só para ressaltar um pouquinho dentro daquilo que eu li, né? Que era uma época onde a pessoa com deficiência ainda era escondida da família, que deve existir ainda, né? Existe o preconceito, a gente está em desconstrução, né? E nessa questão, acredito que mais a mulher, a mãe no instinto maternal e também como mulher, enfim, né? Sabendo que o filho, né, não ia sair daquela situação, ele ia ficar escondido para sempre, sempre colocado de lado, vendo a necessidade sexual dele, né? Eu acredito que também, nesse conto, nesse caso, também dela como mulher, porque o marido extremamente bruto, extremamente ditador dentro de uma casa, não sei se trabalha como caminhoneiro e fica fora muito tempo, ou seja, a família era a mãe cuidando dos filhos e também desse filho com deficiência. E acabou acontecendo isso, né? Então, você vê que não houve uma violência, mas ele teve que descobrir através da família, através da mãe, né? Porque jamais ele teria e teve mesmo a oportunidade de vivenciar o mundo lá fora, de contratar, vai que seja,
um garoto de programa ou um assistente sexual hoje em dia, como a gente fala. Sim, muitas mães ainda não liberam os seus filhos para viverem. E quando a gente fala de sexualidade, o tabu aumenta, porque sexualidade é um tabu ainda para as pessoas sem deficiência. Então, imagine para a gente. E é uma associação que prejudica muito a nossa vivência sexual, que é olhar para a gente e nos ver como crianças. E a gente sabe que criança e sexo não combinam. Então, se as pessoas nos enxergam como crianças, elas não vão nos enxergar como pessoas aptas à vivência da sexualidade. Então, outro ponto que a gente precisa quebrar é a infantilização da pessoa com deficiência. Eu conto que eu tinha 40 anos na época, recebi uma manicure aqui na minha casa, ela é um ano mais velha que eu, e de repente ela usou a frase assim: fulana só quer sexo. Quando ela falou fulana só quer sexo, ela fez assim: me desculpa, Paty. Paty, me desculpa. E eu fiquei assim: por que você me pediu desculpa? E ela achou que ela tinha errado porque usou a palavra sexo perto de uma mulher com deficiência de 40 anos. Então, você olha a visão que as pessoas têm da pessoa com deficiência, né? Que são pessoas puras. Gente, eu não sou uma pessoa pura. Pura safadeza, né? Eu sou uma mulher de 40 anos de idade. A melhor idade, sabe? A idade da loba. Então, essa visão estereotipada de fragilidade, de inocência, isso prejudica muito a nossa vivência sexual. Claro, tem muitos fatores que eu posso mencionar aqui. No meu caso, vou usar o meu exemplo de ter beijado na boca só com 32 anos. Primeiro, como eu tenho deficiência degenerativa, sem força quase nenhuma, eu não tinha cadeira motorizada. Então, não conseguia tocar minha cadeira manual. Isso fazia com que eu sempre estivesse com os meus pais, sempre acompanhada dos meus pais. Então, a ausência de cadeira motorizada, meus pais sempre falavam que eu não podia namorar. Então, tem esse capacitismo familiar, essa superproteção, essa infantilização. Então, tudo isso prejudica a vivência da sexualidade. Menor ciclo social, porque se a pessoa com deficiência sai menos, ela conhece menos pessoas. Então, óbvio que ela vai se relacionar menos também. Meu primeiro beijo só aconteceu depois que eu adquiri a cadeira motorizada e eu pude marcar um encontro na pracinha do meu bairro. Eu lembro direitinho que eu falei com ele: você topa vir encontrar comigo na hora da missa? Eu pensei, vai ter um grande movimento. Fazer um alerta aqui para as meninas com deficiência que frequentam bastante salas de bate-papo, até porque a internet é um meio de conhecer pessoas. Quando quiser conhecer alguém, lembrar sempre que nós, mulheres com deficiência, somos mais vulneráveis. Então, marque sempre um local público. Marque sempre depois de conhecer a pessoa, de olhar as redes sociais da pessoa, ver se ela conversa com outras pessoas ou se é um perfil parado, que está ali só como fachada. Tem que ter muito cuidado. Aproveitando, né, esse tema, fala um pouquinho sobre o devotio, o devoteísmo, o que é, Tá. por favor. Outro assunto polêmico, né? Mas, enfim, eu vou falar através do viés da minha formação, que é a saúde mental. Tá? Então, eu não vou falar da maioria das coisas que a gente lê na internet, eu vou falar sobre saúde mental. O devoteísmo é considerado uma parafilia. O que é uma parafilia? É um desejo sexual atípico. Ou seja, são pessoas que se interessam sexualmente por pessoas que a sociedade não está muito acostumadas. Isso é errado? Depende. Por quê? O que legitima uma relação sexual? O que é saudável? É você gostar de uma pessoa viva, ou seja, você pode se interessar sexualmente por um cadáver? Não. A pessoa está viva? Então, beleza. A pessoa tem maturidade para escolher se ela quer ter relação sexual?
Ela é maior de idade? Então, esse é outro fator. Então, vamos lá. Pessoa com deficiência é uma pessoa viva? É. Ela tem maturidade para escolher se quer ter relação sexual? Sim. Então, atingindo esses dois critérios, não é errado, por mais diferente que seja. Então, se um homem olha para mim na cadeira de rodas, no meu caso, tem muito fetiche pelos meus pés, pelas minhas mãos. Se um homem olha para mim com desejo sexual e eu tenho plena capacidade de decidir se eu quero ou não me relacionar com ele sexualmente, isso no viés da saúde mental não é errado. A parafilia, ela não é errado, mas ela pode se transformar em um transtorno parafílico. E é aí que fica errado, porque o transtorno parafílico é uma doença. Como que um devotee manifesta um transtorno parafílico? Quando ele persegue pessoas com deficiência, quando ele não consegue manter uma conversa saudável e fica o tempo todo pedindo foto e vídeos da parte do corpo dessa mulher ou desse homem com deficiência. Quando esse vício pela internet, que eles ficam muito, né, procurando na internet, até para a vida social dele. Então, isso é um transtorno parafílico. No entanto, a polêmica gira em relação a quê? A que as pessoas não querem que a outra pessoa se apaixone pela deficiência dela somente. Ela quer ser gostada, se é assim que eu posso dizer, de uma forma inteira. Eu tenho muito contato com o devoteísmo, estudo sobre isso há 10 anos já. Então, eu posso dizer que sim, a atração inicial é pela deficiência da pessoa, mas depois, para ir adiante, precisa ter algo mais, como em qualquer outro relacionamento. O problema é que a maioria dos devotees, eles se perdem completamente nesse desejo. Como eu já falei, é um desejo forte e é muito fácil da pessoa transformar isso em transtorno parafílico. Mas eu tenho amigos devotees e aprendi a separar o joio do trigo. Quem é que tem um transtorno parafílico e quem é que está tentando, porque não é fácil também a pessoa administrar esse desejo. Porque quando eu converso com devotees, a maioria deles acha que são pessoas doentes. Porque a pergunta que eles se fazem é: como eu posso me sentir atraído por algo que traz tanta dor para as pessoas? E aí, tem essa questão, mas tem outra também. Por quê? Por que uma pessoa não pode sentir atração por um corpo diferente? Por que isso escandaliza tanto as pessoas? Por quê? Aí fica perguntando. E tem uma questão também no devoteísmo, já ouvi falar, se eu estiver errado, me corrija. Pessoa, por exemplo, que ela se amputa um dedo, alguma parte do corpo para se sentir, entre aspas, um igual. É isso? Porque dentro do devoteísmo existem os devotees, que são essas pessoas que se interessam sexualmente por pessoas com deficiência. Existem os pretenders. Quem são os pretenders? São pessoas que usam prótese e órtese das pessoas com deficiência no dia a dia. Por exemplo, eu converso agora com um rapaz, converso com ele, dou uma assistência. Ele é um rapaz lindo de morrer, mas ele tem uma cadeira de rodas dentro de casa e quando ele chega do trabalho, ele usa a cadeira de rodas. O DSM-5, que é o Manual de Transtorno Mental, ele diz que parafilia não é doença. Então, o devotee não é necessariamente uma pessoa doente. Embora, como a parafilia é um desejo muito forte, isso pode, com facilidade, até virar um transtorno parafílico, o que é errado. No entanto, quando a gente fala dos wannabes, aí eu já falo que sim, que é uma doença, que essa pessoa precisa de tratamento. Por quê? Porque pessoas que querem se tornar pessoas com deficiência, elas preferem o princípio da boa saúde mental, que é a autopreservação. Então, não é natural, não é normal uma pessoa
se machucar. Então, enquanto o devotee não é considerado uma pessoa doente, um ânabi, ele é considerado uma pessoa doente porque ele se machuca. É um assunto a ser abordado outras vezes. Ô, David, a gente podia marcar um outro podcast aí. Exatamente. Espero, assim, se a nossa chefe Roberta estiver nos assistindo ou nos ouvindo no podcast, fica aqui a sugestão de a gente já marcar uma outra data com a Paty, porque é um assunto que eu acho que é muito importante a gente falar. Realmente não é algo dito, principalmente com esse embasamento que a Paty tem, principalmente sobre saúde mental, que isso está completamente ligado, né? Então, dona Roberta, já podemos agendar uma próxima, com certeza. Vamos trazer mais convidados aí, além da Paty, né? Estender um pouquinho mais e começar a desmistificar, mostrar o que está escondido, está debaixo do tapete. Exatamente. Bom, chegamos ao final do nosso podcast. Infelizmente, a gente, apesar de ser 1 hora, parece que é muito pouco, né? Principalmente quando o papo está interessante. Queria agradecer imensamente, Paty, pela tua disponibilidade, pelo teu tempo, pelo teu conhecimento em compartilhar aqui com a gente. De verdade, foi muito enriquecedor e a gente está bem feliz. Muito obrigado mesmo pela presença, viu? Eu que agradeço. Queria aproveitar e convidar as pessoas para conhecerem o meu trabalho no Janela da Paty. Uhum. Se quiser também o e-book, é só clicar lá no link da bio ou chamar por direct e dizer que a gente precisa falar sobre pessoa com deficiência de forma ampla. E falar de forma ampla é também falar sobre sexualidade. Queria agradecer a oportunidade. Sei que falei demais, porque essa é uma característica minha. E agradecer o carinho, obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu também agradeço, viu, Paty? Tua participação enriqueceu muito o nosso podcast e faço das palavras do David as minhas também. Aproveitar só para falar, Rodolfo, que a gente vai deixar na descrição do YouTube, a gente deixa a descrição, deixa o link lá dos e-books e o Gustavo, assim, em algum momento ele já colocou os nossos arrobas aqui na tela, então, para todo mundo seguir, acompanhar, inclusive o da Bia, eu não sei se o Gustavo tem colocado, mas o da Bia também é legal que as pessoas conheçam o trabalho da Bia. E é isso, vai estar tudo. Quem está ouvindo a gente pelo Spotify ou pelo Deezer, é só ir lá no YouTube que tem o link de todos os e-books da Paty. Legal. Então é isso, gente. Mais uma vez, obrigado pela participação. David, Bia, Patrícia, você que está nos acompanhando, novamente, acompanha a gente pelo YouTube, também as plataformas Deezer e Spotify, tá bom? Deixa um comentário lá, vai curtindo, que vale muito a pena. Um podcast, diversão, acaba aqui, mas em breve a gente está de volta. Abraço, valeu, gente! Valeu, gente! O podcast Diversão é uma realização da Ínima Produções Artísticas. Idealização: David Miranda e Roberta Carvalho. Apresentação: David Miranda e Rodolfo Ferrin. Direção: David Miranda. Produção executiva, assistente de direção e direção de arte, Roberta Carvalho. Produção de arte e edição, Gustavo Miranda. Intérprete de Libras, Beatriz Silva, Quilombo que sinaliza. Trilha sonora, Ney Neto. Locução, Rodolfo Ferrin.